Obrigado, pastor Gilberto. Meus irmãos, a paz do Senhor. O Senhor é meu pastor e agindo Deus. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, que nos permite utilizar a tribuna para a ministração da palavra de Deus, pastora Vilma, que são os homens e a mulher de Deus que Deus colocou aqui como anjo do Senhor para nos abençoar. Efésios capítulo de número 6, verso de número 10 ao verso de número 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga comigo, no dia mau. Se você ler, e muitas pessoas falam no dia mau, fala para que possa resistir o dia mau. Não é o dia mau, é no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Verso de número 13, por favor, que diz assim: Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nós estamos no janeiro profético. No ano de 2024, muitas pessoas não conseguiram romper para 2025. Nós tivemos aqui muitas pessoas que vieram ao culto, aceitaram Jesus, alguns foram até renovados, outros, Deus falou com ele. Algumas outras pessoas passaram por aqui ou passaram um ano, foram visitados pelo Espírito Santo de Deus, mas só que sucumbiram e não conseguiram entrar 2025, como muitas vezes passou por 2024. Por que não conseguiram? Porque enfrentaram um dia que é chamado o dia mau. E eu tenho uma boa notícia para você que veio a esse culto aqui. Se você não passou por esse dia, fique em paz, ele vai chegar. Muitos de nós já passamos o dia mau. Alguns que entraram aqui estão passando por esse dia mau. E alguns nesse ano de 2025 vai passar pelo dia mau. Porque a Bíblia não está dizendo assim, para que possais resistir o dia mau. Não. Para que possais resistir no. Se é no, é porque ele vai vir. O ele está acontecendo, mas o no vai acontecer. No entanto, o apóstolo São Paulo, ou Paulo aqui, ele traz uma figura de linguagem de um soldado romano, e ele diz: quer viver ou quer vencer o dia mau, você precisa se revestir. E para quem Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Para que você possa entender esse texto, você tem que ler o contexto. Aliás,
Nós aqui somos bem servidos de palavra, o pastor Gilberto nos ensina muito, mas muitas vezes tem pregadores que pregam apenas um texto sem ler um contexto, cria pretexto sem ler o contexto, e todo pretexto não tem nada a ver com o contexto do texto. E para você entender este contexto que Paulo está trazendo em Efésios capítulo 6, você precisa se remeter a Atos capítulo 19 e 20, quando ele faz uma viagem missionária e então ele vai para a cidade de Éfeso. E quando ele chega na cidade de Éfeso, ele começa a pregar a palavra. No entanto, essa cidade é uma cidade rica, é uma cidade que muitas pessoas trabalham, é uma cidade de pessoas resilientes, perseverantes, mas ela tem uma característica, que eles têm um grande templo chamado de deusa Diana, que eles vão adorar a esta deusa constantemente. E quando Paulo entra nessa cidade, ele começa a pregar e as pessoas começam a se converter, e os homens que fabricam as deusas Diana começam a ficar preocupados, dizendo: rapaz, esse homem está pregando, as pessoas estão se convertendo, nós vamos falir. E não apenas falir, depois você lê no capítulo 19 e 20, eles dizem: a igreja, ou o templo da nossa grande deusa Diana vai fechar. E então começa uma grande perseguição contra Paulo. Essa igreja então começa a ser admoestada, a igreja começa a ser ensinada, e uma das características que se imprime nesta igreja é a perseverança e o trabalho, a perseverança e o trabalho. E todo mundo agora se envolve no trabalho da igreja. No entanto, com o passar do tempo, e aí nós vemos isso lá no livro de Apocalipse, quando há as cartas para as igrejas, a igreja de Éfeso, Deus escrevendo a igreja através do apóstolo, ele diz assim: olha, eu sei as suas obras, sei que vocês fazem muita coisa, mas só que tem uma coisa, chegou no meio do caminho, acabou o primeiro amor, vocês desanimaram, vocês não conseguiram ir para frente, porque o segredo da vida não é como você começa a história, o segredo da vida é como você termina a tua história. Porque tem gente que começa tudo, tem gente que começa a namorar, tem gente que começa muitas vezes um curso de inglês, de bateria, de guitarra. Agora mesmo, nós estamos hoje é 26, 26º dia do ano. Tem gente que já prometeu, já começou a dieta, começou no dia 1, já quebrou no dia 2, agora vai voltar, e aí vai falar: amanhã eu vou voltar, amanhã começa tudo, e aí você começa na segunda, aí na terça, mas na quarta-feira é o dia da feijoada, você fala: Deus, eu só vou quebrar na quarta, mas aí na quinta dá dobradinha, e na sexta vai, quebra tudo, porque o segredo não é como você começa as coisas, o segredo é como você termina elas. Tem muita gente que começa fazendo muito barulho, tem muita gente que começa falando e tal. Bom, tem gente que começa cheio da razão, mas o segredo, irmão, não é como começa, é do meio para o final. Glória! Sabe por que muita gente não conseguiu terminar 2024 da mesma forma que começou 2023? Porque não estava revestido. E então o apóstolo São Paulo, ele traz dizendo: ó igreja de Éfeso, vocês trabalham bastante, vocês são perseverantes, vocês são uma igreja diferenciada, mas só que no meio do caminho, vocês desanimaram. Por que desanimaram? Porque eles não entenderam que no mundo e no reino espiritual há uma guerra. Deus tem me incomodado há alguns dias a ministrar essa palavra, e eu quero dizer para você algo: o demônio existe. Nós estamos vivendo uma igreja que tem excluído, não, é só mas há uma guerra espiritual. E esta noite há uma batalha espiritual aqui. Esta noite Deus falou comigo, e aqui esta noite vai haver libertação de possessão maligna. Esta noite é noite de libertação espiritual.
Você não está entendendo que algumas coisas não estão acontecendo, é porque o inimigo está dominando. Mas esta noite Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para dizer: há poder no nome e no sangue de Jesus. Toda possessão maligna, toda opressão maligna vai sair da tua casa, vai sair dos teus negócios, vai sair da tua vida emocional, vai sair da tua vida espiritual. É tempo da igreja se despertar e entender: há uma guerra espiritual. O demônio existe, os anjos existem, mas maior é o que está conosco. E esta noite ele está dizendo: eis que vou dar o livramento, eis que vou libertar, eis que vou entrar com libertação. Mas tem muita gente que não acredita mais nisso, ao ponto que, não criticando, nós muitas vezes somos saudosistas, pastor Gilberto. Eu nasci na igreja, pastor Gilberto me levava para a igreja, e quantas vezes no culto caiu um monte de endemoniado lá. Quando a irmã humildezinha vai falar: eis que te... Irmão, tinha um irmão que já corria dizendo: meu Deus, Deus vai falar. Mas muitas vezes tem gente vindo para a igreja cheio de demônio, fica rindo da nossa cara, debochando, e vai embora do mesmo jeito, porque a igreja muitas vezes não está mais acreditando que é uma guerra. Mas esta noite Deus tem me incomodado há uma semana, dizendo: meu filho, avisa a minha igreja que é uma guerra. E aí muitas vezes as pessoas não dão muito valor ao pastor Gilberto colocar segunda-feira oração, 50 dias de jejum, 40 dias, fala: é só mais uma balela. Não, é Deus dizendo: há uma guerra. Teve gente que ainda não entendeu, mas há uma guerra. Há uma guerra. E aí quando o Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele escreve trazendo isto, porque é uma igreja, pastor Darlan, perseverante, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja, vamos lá, vamos para cá. Mas só que algo começou a acontecer na igreja, que começaram a desanimar. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje, porque outrora as pessoas morriam, Diego, nos coliseus, eram mortos, e quando mais morria, mais a igreja crescia, porque as pessoas iam descobrir por que ele não nega esse Jesus, e quando iam querer saber, tinha um encontro com Jesus, e a igreja ia crescendo, mas passaram os anos, o inimigo disse: não, eu estou matando e a igreja está crescendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar morrer espiritualmente dentro da própria igreja. Deixa eles desanimarem, deixa eles não acreditar que existe mais o diabo, deixa eles andarem de qualquer jeito, porque desse jeito eles não vão dar mais, não vai dar mais trabalho. E nós estamos vivendo uma igreja assim, que morreu dentro da própria igreja. Mas esta noite, dia 26 de janeiro de 2025, Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: é tempo de você se levantar novamente, revestido de todo o poder, revestido da força de Deus, para que você entenda que a sua guerra não é uma guerra de carne, mas é uma guerra espiritual. E esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: eis que surge um povo forte, revestido de poder. Esta noite Deus quer te revestir do poder do Espírito Santo. Paulo é preso, e então ele quer ensinar essa igreja de Éfeso. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? A igreja somos nós. Eu sou a igreja. Muitas vezes estamos trabalhando na igreja, estamos fazendo, mas se arrastando. E aí Paulo, capítulo de número 6, Herbert, verso de número 11, Paulo escreve: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Paulo ficou um certo tempo, pastor Sodé, preso, e do lado dele ficava um soldado. E ele começava a olhar para o soldado dizendo: esse soldado usa capacete, usa couraça, esse soldado se preparou para ficar aqui. Esse soldado, ele é preparado para ir para a guerra. E aí Paulo disse: a igreja não se prepara para ir para a guerra. E aí Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz: revestido de toda a armadura, para que possais estar firme contra
as astutas ciladas do diabo. A primeira coisa que Paulo ensina aqui para a igreja, olha, o diabo é astuto. Ele coloca mentira, ele coloca perseguição, ele coloca injúrias, calúnias, difamações. O diabo, no meio da própria igreja, ele pega um e fala daqui, e fala da um. Aí Paulo escreve: revestiu-os contra as ciladas do diabo. E o que é ser astuto? Ele vai por trás, usando ali, usando aqui. E aí no capítulo de número 6, verso de número 12, Paulo escreve: porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Olhem aqui para mim. Paulo está dizendo: eu não tenho que ficar lutando com o pastor Sebastião. Nada. Ficar lutando com o irmão Edivaldo. Chama carne. Cadeni. Ah, pastor, mas ele falou. Rapaz, nossa guerra não é aqui não. Porque tem muita gente guerreando entre nós. Porque cantou, porque não cantou, porque fez, porque não fez, porque ele, porque aquele, porque não sei o que. E aí persegue. Aí Deus está dizendo: a nossa luta é contra os principados. Meu Deus. Sabe o que são principados? São demônios caídos que dominam regiões. E esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de você se levantar e clamar por mogi das cruzes, para os principados cair por terra. A nossa guerra é contra as potestades do mal, que são potestades, são presidentes, que são lugares, para presidentes que dominam o mundo pecaminoso para acabar com vidas. São contra os príncipes dessa terra. O que são os príncipes? São demônios caídos que lutam contra a igreja. E principalmente a nossa guerra espiritual é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olhem aqui para mim. Há um mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. E que muitas vezes estão acontecendo as coisas e nós estamos falando: é coincidência. Ah, é nada, isso... Não. O inimigo está ao nosso derredor dizendo: vou acabar. Eu vou parar ele. Eu vou parar ela. Você não entende porque muitas vezes você fala: eu vou desistir de tudo. É porque é uma guerra espiritual. Mas esta noite, debaixo da autoridade que há no sangue e no nome de Jesus, esta noite você não veio aqui por acaso. Deus não me trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, foi uma guerra para você chegar até aqui. Você disse: eu vou ficar em casa, está chovendo, eu não vou, eu estou desanimado. Mas Deus te trouxe para dizer: há uma guerra pela tua vida, há uma guerra pela tua história, há uma guerra pelo teu ministério, há uma guerra pela tua casa, há uma guerra pela tua família, há uma guerra pelo teu nome. Mas essa noite Deus está dizendo: eu estou guerreando, e eu estou te chamando para se colocar em pé e dizer: vamos guerrear, vamos guerrear. Porque quem está com Cristo é mais do que vencedor. Levanta a tua mão para o céu assim comigo. Há uma autoridade de Deus aqui esta noite. Há uma guerra espiritual aqui esta noite. Mas receba de Deus esta noite o fortalecimento do Espírito, a força do poder de Deus. O inimigo não vai te parar, as potestades não vão te parar, o homem não vai te parar, o inimigo não vai te parar. Deus esta noite está dizendo: estou te revestindo, estou te revestindo. Por que há essa guerra? Capítulo versículo número 13. Porque você precisa resistir no dia mal. E como resiste? Tomando a armadura de Deus. E aí Paulo diz: quer vencer o dia mal?
no dia mau? Vista a armadura. E qual que é essa armadura? Versículo número 14. Tomai, pois, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Coloque para mim aquele Herbert, aquela imagem que eu te mandei, só para que você entenda a imagem. Aqui é um soldado romano. No soldado romano, há muito mais outras peças de guerra. Mas quando Paulo escreve à igreja, ele só coloca as peças de defesa e uma só de ataque. E então a primeira peça que ele diz, olha, coloca aí, vocês, para suportar no dia mau, o cinto da verdade. Esse cinto era aquele cinto que segurava a espada, fazia com que segurasse também algumas tiras de couro, e segurasse a parte de baixo para a parte de cima. E Paulo diz, coloca a verdade na vida. Quer suportar o dia mau? Viva a verdade. Para de falar mentira. Para de viver de engano. Para de viver dizendo o que é e que não é. Bate nas costas, é meu amigo, meu obreiro, meu pastor. E Deus está dizendo, vá viver a verdade. Sabe por que algumas pessoas, pastor Antônio Dias, está no vento e aí nós não entendemos? Deus pega e começa a sacudir, porque na nossa frente é uma coisa, aí por trás é outra. Aí Deus diz, vou pegar ele no dia mau, pega ele, vai! Aí você fala, meu Deus, você viu aquele irmão? É porque não estava cingido com o cinto da verdade. O pastor não pode te ver, teu pai não pode te ver, tua mãe não pode te ver, teu amigo não pode ver, mas um Deus no céu que está vendo, dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer suportar o dia mau? Coloque o cinto da verdade. Capítulo 6, verso número 14, ele continua dizendo, verso 14, e revista da couraça da justiça. Coloca aquela imagem para mim. A couraça, no tempo romano, era uma dos utensílios principais de um soldado romano. Ele vem do pescoço, olha lá, até a coxa. Essa couraça era de frente e trás, feita de couro duro ou de aço. E ela era um dos utensílios principais porque ela protege todos os órgãos vitais: coração, pulmão, baço, rins. Protege a pessoa pela frente e protege a pessoa por trás. Os soldados então tinham que obrigatoriamente estar revestido com a couraça. Porque a couraça, quando ele ia para a guerra, vinha muitas flechas, e batia na couraça e caía. Vinha muitos dardos inflamados, batia na couraça e caía. Não só isso, mas tinha pedras, tijolos, e a couraça servia, porque ela protegia os órgãos vitais. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Hoje, nós precisamos estar revestidos com a couraça. Por quê? Porque o coração, logicamente, é a alma, é que é os sentimentos, que são as emoções, mas o coração, o pulmão, o baço, e enfim, são os órgãos vitais nossos. E o inimigo fica tentando atingir. Porque é uma guerra. O inimigo não quer mais matar no sentido do corpo, ele quer matar e deixar vivo. Porque você vivo, morto, você não vai dar trabalho para Deus, para o Satanás. Por isso que ele atinge, colocando no teu coração mágoa. Por isso que ele atinge, colocando na tua vida ira contra um, contra outro. Pensamento dizendo, ninguém gosta de mim, eu vou exterminar minha vida. A couraça serve como um órgão vital para lhe proteger. E o protege do quê? Duas coisas. Uma, são as possessões malignas. Não sei se você sabe, mas o inimigo das nossas almas, ele constantemente quer possuir as pessoas. E infelizmente tem muitas pessoas possuídas, tomando ceia, dando glória a Deus,
E quantas vezes você vai para cultos pentecostais, tem até gente endemoniada pulando, aí você coloca a mão e ele cai, porque não estão com a couraça. Mas esta noite, até pessoas que entraram aqui possuídas, mas eu quero, debaixo da autoridade do Espírito Santo, dizer: Satanás, dá o seu grito de liberdade agora para esta vida agora. Na casa dela há possessões, não tem paz, mas há poder no sangue e no nome de Jesus de Nazaré. Toda possessão maligna, todo demônio que tem possuído casa, vida, mente, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Por que possuem? Porque não estão com a couraça. Mas uma coisa pior do que a possessão é a opressão. A possessão é quando o inimigo toma conta de uma pessoa que dá lugar. Mas existe algo chamado a opressão maligna, que todos nós passamos por ela. Aliás, até Jesus passou. Jesus vai ao Getsemane e de repente ele está orando, e a Bíblia diz que ele começa a sentir uma opressão, fica oprimido ao ponto dos seus poros estourarem água e sangue, e Jesus começa a se sentir sozinho, a opressão vem na vida dele, e ele ali naquele momento se sente até só, porque a opressão faz você se sentir só. A opressão maligna existe. Há pessoas que entraram aqui esta noite, você canta, você ora, mas o inimigo está te oprimindo, dizendo: você tem que parar, você tem que desistir. Você entrou aqui, o inimigo está falando: eu vou te oprimir, por enquanto você estiver em pé, essa guerra não vai parar. E você muitas vezes até está acreditando na voz do inimigo, porque ele está te oprimindo, ele está te colocando, dizendo: eu vou fazer você parar, eu vou parar com a tua casa, eu vou parar com a tua família. Ele está dizendo: não tem mais jeito para a tua casa, não tem mais jeito para a tua saúde. Mas esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: esta noite Deus está entrando com libertação. Toda a opressão maligna sobre a tua vida agora é repreendida pelo poder do sangue do nome sangue do nome de Jesus. Você está em pé, Deus te colocou em pé, a opressão não vai te parar. Levanta a tua mão para o céu agora, e Deus vem com renovo sobre a tua vida agora. Deus vem com renovo com a tua vida agora. A opressão não vai te parar. Porque a opressão quer paralisar a gente. Quantas vezes eu levanto e a opressão está dizendo: para. Olha aqui para mim, deixa eu contar algo para vocês, que o Espírito me faz falar. Quantas vezes o pastor aqui, nosso pastor, está um tanto quanto nervoso, enérgico, mas você não imagina a opressão que está aqui. Como assim o pastor fica oprimido? Oprimido no sentido das guerras espirituais. E aí tem gente que fica, né? Porque não entende o mundo espiritual. Ele quer fazer do jeito dele, mas há uma guerra. Esta noite há uma guerra. Mas Deus essa noite está dizendo: está libertando. Eu estou te libertando desta opressão. Chamaré catarabachala catarabacalaja rabacatarabachuri catarabachandarabacai rubi catarabachuri catarabachai. Lucas capítulo de número 22, verso de número 41 a seguir.
E apartou-se deles cerca de uma pedra, e pôs-se de joelhos, e Jesus orava, e dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Jesus estava sofrendo opressão. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu naquele momento o anjo dos céus. Aleluia. E o consolava dizendo: estou contigo. Aleluia. Glória. Você não entendeu? Essa opressão não vai te paralisar, não. Há anjos, há arcanjos, há anjos agora indo ao teu encontro dizendo: estou te consolando. O inimigo está dizendo: eu vou parar você. Não tem mais jeito para a tua saúde, não tem mais jeito para a tua casa. E ele tem colocado ameaças sobre você. Estão te ameaçando, estão dizendo: não vai chegar, não vai terminar 2025. Mas Deus está dizendo: estou enviando anjos, 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 anjos para te consolar. Receba o consolo de Deus. Receba o consolo de Deus. Levanta a tua mão para o céu aí. Eu preciso acabar, mas levanta a tua mão para o céu. E debaixo da autoridade que há no nome do sangue de Jesus, nesta hora, Deus derrama a glória dele sobre esta casa. Seja agora renovado pelo poder que há no nome do sangue. Seja agora visitado pelo poder da graça. Seja agora, 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 agora. Há poder, há poder, há poder, há poder no nome do sangue, do sangue, sangue, sangue. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Vem, Pedro, pra cadeia. Vem, Pedro. Há poder. Xarabacatarabaxai. Xarabacatarabaxai. Sai de frente, Satanás. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Ouço. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Levanta a tua mão pro céu, eu preciso encerrar. Existe uma guerra. Tem gente que não entende. E tem gente que entra nos ventos de graça e não vê que o outro está endemoniado. Tem gente que entra em fofoca e não vê que é tudo opressão maligna. Tem gente que entra em vento porque não está entendendo o mundo espiritual. Mas esta noite Deus me trouxe aqui para dizer que vai te revestir. Esta noite Deus te trouxe aqui para você discernir. Coraça. Os dardos vêm. Pai não vai bater no teu coração. Essa noite você entrou aqui. Há pessoas que não conseguiram romper 2024 para 2025 porque foi abatido. Mas você entrou aqui e toda opressão maligna cai por terra.
Essa opressão não vai te levar para o médico, não. Você está oprimido porque você está recebendo mensagens dizendo: vai acabar, eu vou acabar com você. Deus está dizendo: sabe de nada. Está armado com a armadura de Deus. Versículo número 15, eu preciso acabar. Em pé, já estou acabando, em pé mesmo. Calça os pés para a preparação do Evangelho da Paz. O que é isto? Não é porque não tem nada a ver com evangelismo. Aqui está falando para ter trava nos pés, para ter constância. Tem gente que está derrapando. Esse soldado tinha travas para subir montanha, para descer lugar que tinha lodo. E o Paulo diz: coloca a trava no pé. Não fica andando em qualquer lugar, não. Há ambientes que você não tem que entrar. Há ambientes que você não tem que fazer parte. Coloca o seu sapato, o teu pé no lugar que Deus quer que você coloque. Verso número 16. Toma sobretudo o escudo da fé. Começa a se defender com fé. Deus não tem compromisso com a tua realidade. Ele tem compromisso com a promessa que Ele fez na tua vida. Erga o escudo da fé e diz: a minha realidade não vai me matar. A minha realidade não vai me sucumbir. A minha realidade não vai fazer eu voltar para trás. Eu tenho fé. Eu enxergo o que Deus enxerga. Eu vejo o que Deus está vendo. Eu estou vendo o que Deus está vendo. A tua realidade está dizendo: vai morrer. Não, vai ter vida. Vai acabar. Deus está dizendo: olha, levanta o escudo da fé. Porque o inimigo está jogando dados, dizendo: vou parar. A qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. 17. Tomai também o capacete da salvação. O que você está pensando? Cuidado com a tua mente. O inimigo está querendo te enlouquecer. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: toma a armadura, coloca o capacete da salvação, vírgula, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu o inimigo com a palavra. Jesus venceu o inimigo. Preste atenção, aqui estamos em guerra. Presta atenção, não se distraia. Há uma guerra espiritual aqui. Jesus venceu o inimigo com a espada, que é a palavra de Deus. 18. E orando em todo o tempo, com toda oração de súplica, e vigiando nisto, em toda perseverança e súplica por todos os santos. E eu encerro: e por mim, para que seja dada, ao abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Em nome de Jesus, em pé do jeito que você está. Há uma guerra espiritual. O demônio existe, mas só que tem o seguinte: Deus existe, Jesus existe, e Ele é mais do que vencedor. Anjos existem, e esta noite Ele está dizendo: o inimigo não vai vencer, a perseguição não vai parar a igreja, o inimigo não vai parar a igreja, a opressão não vai parar a igreja, a possessão maligna não vai parar a igreja. Eu quero aqui dizer uma palavra profética e espiritual. Se prepare, a partir de hoje Deus vai desmascarar pessoas que estão possuídas por demônios dentro da igreja, usando de artimanha, querendo parar. Deus vai destronar o inimigo. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. Você não está entendendo o que está acontecendo na tua casa. Você não está entendendo o que está acontecendo lá na tua empresa, na tua vida. É opressão maligna. Mas hoje você veio aqui receber a libertação. O anjo veio ao encontro e confortou. Você não vai sucumbir, você vai ficar em pé. Você vai continuar em pé.
Levanta a tua mão para o céu, eu preciso acabar mesmo agora. Levanta a tua mão para o céu, se você crê, acredita e pega. Se não acredita, não precisa. Mas debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Agora, sobre a catedral das Assembleias de Deus, a Debras Mogi das Bênçãos, na rua Cabo Diogo Oliver 737, é derramado algo chamado poder de Deus, fortalecimento do Espírito, armadura para a tua vida. Aonde você pisar haverá libertação, aonde você colocar a mão, Deus vai libertar. A partir de agora, toda a opressão maligna é retirada agora. Vai saindo, toda a possessão maligna vai saindo agora. A poder, 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 a poder no nome do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alabacore calabachanda rabacaia caba. Libecome papapacacheta rabacata rabaha. Rebecomundo que apataca porque rebacanda rabacha. Rebacome deve assude candarabache. Rabaquedoribe candarabacho. Rabaquera babacome debacha. Rebecanda rabacha. Demônios estão sendo arrancados de casas. Deus está indo em lugares, indo em encruzilhadas agora, indo em lugares, seu nome foi colocado. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segura aqui um pouquinho. Segura aqui. Você que entrou aqui esta noite e você parou porque a guerra te paralisou. Você entrou aqui esta noite distanciado da igreja. Você entrou aqui esta noite cheio de pecados, e as opressões da vida te levaram para o fundo do poço. Você não é um desviado, não. Você é apenas um que foi abatido. Mas essa noite Deus marcou com você e comigo esta noite aqui, porque Ele quer te revestir da armadura. Onde está você que quer se reconciliar com Jesus? Tem várias pessoas aqui esta noite. Onde está você, a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você entrou aqui dizendo: Deus, a opressão está me levando. Você até disse: Deus, eu vou exterminar minha vida, eu vou tirar. Jesus está dizendo: não, eu vou te revestir esta noite. Onde está você? Há várias pessoas aqui. Dê ouvido agora, o Espírito de Deus que te chama, o Espírito Santo de Deus que te chama, venha. Você que entrou aqui esta noite, que não é evangélico, está vindo aqui a primeira pessoa, uma salva de palmas para Jesus. Alguém acompanha ela? Há várias pessoas aqui esta noite. Onde você está? Você que entrou aqui, que não é evangélico, ou que não comunga igual com uma igreja, mas você não ouviu a palavra, o Espírito de Deus falou com você. Vem aqui essa noite aceitar a Jesus como Salvador. Onde está você que quer se reconciliar com Jesus, se reconciliar com o Espírito Santo? Ele quer te revestir. Outrora você pregava, cantava, e você parou, porque foi abatido pelo dardo, foi abatido pelas espadas. Mas o Espírito Santo de Deus está te chamando: vem rápido, eu preciso orar pela tua vida. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Nós temos aqui, tem várias pessoas. Jesus está te chamando. Como que é o teu nome, meu filho? Manuela já está aqui. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Você entrou aqui essa noite. Jesus tem salvação, Jesus tem libertação para a tua vida.
Nós temos várias pessoas, mas eu quero já retornar ao pastor, que você possa ter a próxima oportunidade. Olhem aqui para mim e eu encerro. Há uma guerra espiritual. Saia daqui hoje entendendo que há no mundo espiritual uma guerra. Não brinca com o diabo, não. Não dê lugar ao diabo, que ele usa as pessoas. Mas em nome de Jesus, essa noite diz: saia daqui como um instrumento, como um soldado dizendo: estou armado, e nenhum dado vai fazer parte da minha vida. E eu encerro, pastor Gilberto. Amanhã inicia as aulas. Abençoe o teu filho, porque ele vai para um ambiente de guerra. Ele vai para um ambiente de guerra, guerra espiritual. Abençoe a vida dos teus filhos. Ore por eles antes de sair de casa. Abençoe o estabelecimento escolar dele, porque é uma guerra espiritual, para que ele possa também vencer os dardos inflamados do maligno. Que Deus abençoe. Dê uma calorosa salva de palmas para receber o nosso pastor.